Bom dia, pessoal. E aí, como estão nessa quinta-feira? Primeiro eu quero pedir desculpa aí para todo mundo, né? Que ontem não teve vídeo, que na verdade tivemos aqui um contratempo relacionado à saúde e eu não pude estar aqui de manhã para gravar, né? Que é o tempo que eu tenho aqui. Mas enfim, hoje retornamos. E hoje eu pensei de falar sobre uma coisa que é muitíssimo importante, na minha opinião, uma qualidade muito importante para cada um de nós, né? E que nem sempre a gente tem. Eu confesso que eu não tenho tanto essa habilidade aí, essa qualidade, que é a resiliência, né? Você já ouviu falar em resiliência? Resiliência, o conceito de resiliência, ele é aplicável tanto na física comum aí, no conhecimento, né, na área de conhecimento, quanto também para a parte de psicologia, né? E elas têm sentidos muito similares, né? A resiliência seria a capacidade de um material se moldar a um e encaixar naquilo que ela precisa, né? E voltar à sua forma original depois, né? E para o ser humano seria algo muito parecido, né? Uma pessoa resiliente é aquela pessoa que ela, frente aos problemas, adversidades, dificuldades, ela consegue resistir, por assim dizer, né? Ela consegue se adaptar àquela dificuldade sem que a forma dela sem se deformar, sem que a forma dela se altere, né? Ou seja, sem que ela perca a sua estrutura, por assim dizer, né? E isso é uma grande qualidade, né, porque quando a gente tem um objetivo em mente, e a gente vai enfrentar percalços ao longo desse caminho, né, e é fácil que esses percalços nos dobrem, nos quebrem, talvez, se a gente não for resiliente, né. E para alcançar um grande objetivo, a gente precisa então, conseguir navegar por isso. Eu uso esse termo porque na minha cabeça a resiliência sempre tem alguma relação com barcos, né. Tipo, um bom barco, ele vai lá para mar agitado, ele vai receber o impacto das ondas, mas ele vai continuar indo, né, no seu fluxo para o destino dele. E um barco que não tenha sido tão bem construído vai receber as ondas e vai quebrar, né, e aí ele não chega no objetivo. E uma Vamos imaginar assim, um barco não tão resiliente assim, ele navega bem por águas tranquilas, então ele vai até o final sem problema nenhum. Só que se tu pegar esse mesmo barco e colocar em águas não tão amigáveis, ele vai se quebrar todo, né. E então é melhor eu considero uma qualidade muito importante de se ter, muito relevante por conta disso. A gente nem sempre sabe o ambiente que a gente vai estar inserido, né. E, claro, a resiliência também, ela tem um limite, né, então, se a gente pensar de novo, fazendo outra analogia, se a gente pensar num galho, dependendo do galho que tu pega, se é um galho mais fresco, por assim dizer, né, tu vai conseguir dobrar ele bastante, bastante, tipo um bambu, por exemplo, né, o bambu ele dobra, 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 e ele volta para a forma original. Se a gente pegar um galho seco, tu dobra um pouquinho e quebra, né. Então tem isso também, tem os fatores ambientais que vão estar influenciando a gente, e isso é importante de se considerar, né. Hã, Mesmo o bambu, se tu dobrar ele o suficiente, ele vai quebrar, então todos nós temos o nosso limite que ele é interno, e a gente tem isso em consideração. Para todas as pessoas existe um limite, ou seja, todos nós somos resilientes até certo ponto, alguns mais que outros, e o ambiente tem um papel muitíssimo importante, né. E mesmo uma pessoa mais resiliente do mundo, se tu colocar ela no ambiente mais hostil do mundo e ela ficar tempo suficiente nesse ambiente hostil, em dado momento ela também vai quebrar, né. Então a gente tem que considerar isso também, no sentido de que, eu falo isso para vocês hoje, porque é importante a gente cultivar a nossa resiliência, a gente em busca da nossa resiliência. Mas não no sentido de julgar outros, né, porque a gente olhar para a situação do outro e dizer: "Ah, esse cara aí não nem persistiu nada, já desistiu, que cara fraco", né. Isso não é nada legal, porque a gente não sabe nem a história da pessoa, a gente não sabe o quanto ela já foi tentada dobrar, e não sabe também o quanto aquilo que aconteceu com ela teve impacto, né. Ou seja, para a gente é um pouquinho, dobrar um pouquinho, de repente para ela era dobrar um montão, pela história de vida dela, né. Então a gente
gente tem que ter essa empatia também, quando considera esse conceito, né. Hã, falando um pouquinho sobre isso, né, eu usando um exemplo aí, não sei se vocês conhecem, talvez vocês não sejam tão fãs assim, mas o Stallone, para mim, é um exemplo de pessoa resiliente, né. Ele só para não sei se vocês conhecem a história, mas o Rocky, o filme primeiro dele lá, quem escreveu o roteiro foi ele. E ele escreveu esse roteiro baseado nele mesmo, porque ele queria ser ator. O negócio dele era ser ator, então o objetivo dele era ser ator. E ele tentou mais de em mais de 10 agências por muitas vezes entrar no mundo da atuação e todo mundo, né, não aceitava, não achava, dizia que ele não tinha chance, porque alguns eram bem grosseiros com ele, diziam: "Ninguém vai querer ver uma pessoa falando com a boca torta desse jeito aí, ninguém vai pagar para ver". E mesmo assim ele não se deixou, né, levar. E aí ele começou a estudar roteirização, para escrever um filme, né, pra escrever um roteiro, então, e ele se baseou na vida dele, porque o Rocky seria ele de outra forma, né, porque o personagem Rocky, ele é um lutador que ele vai resistindo, ele vai levando pancada, mas ele não para, ele levanta de novo, ele vai lá e continua tentando, né. Né, a história do Stallone é muito parecida, quando ele vai em busca, então, dessa oportunidade no cinema, e ele escreve o roteiro, ele continua sendo resiliente, porque ele diz: "Muitos se interessam pelo roteiro dele, acham o roteiro dele muito bom, mas não querem que ele atue no filme como protagonista". E ele só aceitou a condição dele para fazer o filme, ou para entregar o roteiro, né, fazer o filme, seria se ele fosse o protagonista. E até que ele consegue, né, e ganha o Oscar e tudo mais, então é bem bacana isso. Quando a gente, tem até uma frase famosa, né, "No fim tá tudo certo", até um colega meu fala muito isso, "No fim tudo dá certo, se ainda não deu certo é porque ainda não chegou no fim", né, então essa é uma frase bem legal aí. Pessoal, obrigado aí por emprestar os ouvidos e os olhos. Bom dia para todo mundo aí. Hoje tem live, quem quiser, acompanha o canal, que a gente vai ter a live lá, no canal da minha irmã, da Chica Inbox. E se não puderem, até amanhã para a gente conversar novamente. Forte abraço aí.